Nesta aula, estudaremos a escala de pH, que é provavelmente uma das escalas químicas mais importantes para as ciências farmacêuticas. Mas antes de entender a escala de pH, é importante entender o fenômeno de autoionização da água. A água ela tem um comportamento muito interessante. Ela pode funcionar como ácido ou como base de Bronsted, dependendo das circunstâncias. A água pura, ela tem condições, ela consegue doar hidrogênio para outra molécula de água. E isso leva à formação do íon H3O+, que é a água que recebe o hidrogênio da outra água, e gera também a hidroxila, que é oriundo da água que perdeu o hidrogênio. Essa ionização, essa autoionização, ela é baixíssima. Ela tem um valor de constante de 1 vezes 10 a menos 14. Mas é um fenômeno muito importante, porque é a partir dela que a gente vai entender como funciona a escala de pH. Então percebam aqui que a constante ela é calculada a partir do produto da concentração dos íons H3O+, pela concentração dos íons hidroxila, e esse valor, como eu disse, é muito baixo, 10 a menos 14. E aqui tem um fenômeno já que vale a pena a gente prestar atenção, porque ele vai ser muito importante para o entendimento da escala de pH. K é uma constante. Aqui está como KW porque é a constante de ionização da água. A gente chama de produto de autoionização da água. O W vem do inglês, water. Então, o KW é de 10 a menos 14. E o nome já está dizendo, é uma constante. Isso significa dizer o seguinte, que à medida que a concentração de H3O+ no meio aumenta, quer dizer que a quantidade de hidroxila precisa diminuir para que o valor seja sempre constante. Então, a gente vai ver o seguinte, que quando a quantidade de H3O+ aumenta, é porque a quantidade de OH- em contrapartida diminui e vice-versa. Aplicando o cálculo de menos log da concentração de H3O+, é onde tem a escala de pH. Então, a escala de pH nada mais é do que a quantificação, né, dessa quantidade de íons H3O+ no meio, ou H+, através do menos log. E por que isso é importante? Porque geralmente esses valores são muito baixos, então geram números ruins de interpretar. E quando se aplica o menos log, vão ter números muito mais fáceis de interpretar, de fazer comparação. Então, em resumo, a escala de pH nada mais é do que a medição da concentração de íons H3O+ no meio. Enquanto a escala de pOH, que também é outra escala, é muito menos utilizada, mas também vai ser útil para a gente, nada mais é do que o menos log da concentração da hidroxila. Então, gente, se o produto das concentrações do H3O+ e do OH- tem que ser constante, né? Quando a gente aplica o menos log, agora passa a ficar o seguinte, o pH mais o pOH também dá um valor constante, nesse caso é 14. É por isso que quando o pH do meio aumenta, o pOH do meio ele precisa diminuir, porque a soma entre eles sempre tem que dar 14. Então vejam, essa expressão daqui de baixo, de pH mais pOH igual a 14. As duas fórmulas para cálculo de pH e pOH e o entendimento da constante do produto de autoionização da água são informações que vocês precisam manter na mente de vocês. Ok? E aí agora, de fato, vem a escala de pH. A gente pode dizer que a escala de pH ela é ácida quando a concentração no meio de íons H+, ela é superior à concentração de íons OH-. E aí, então, a gente tem um pH abaixo de 7. Então, cuidado para não se confundir. A escala de pH, como ela é o menos log da concentração de H+, esse menos faz com que seja inversamente proporcional. Então, isso significa dizer o seguinte, à medida que a concentração de H+ aumenta, o pH diminui, só que em escala logarítmica de base 10. Então, vamos lá. Quando a concentração de H+ no meio é maior do que a de OH-, quer dizer que tem excesso de H+, e o pH é menor do que 7. A gente diz que a escala de pH tem um ponto neutro, que é onde exatamente a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Nesse ponto, o pH é igual a 7. E a parte básica é aquela onde a concentração de OH- é que é superior a de H+. E aí, então, o pH vai ser maior que 7. Então, vamos lá. Ácido, pH abaixo de 7. Neutro, pH 7. Básico, pH acima de 7. Se a gente partir de uma concentração, né,
de 1 vezes 10 a menos 0, então de 1, né? De concentração de H+, se fosse a concentração 1 molar de H+, então o pH é 0. Aí a concentração aqui, ela cai 10 vezes, olha, sai de 1 para 0,1, não é? Porque 1 vezes 10 a menos 1 é 0,1. Então, quando sai de 1 para 0,1, veja que a concentração diminuiu 10 vezes. E o pH só aumentou em 1 unidade. Quando aqui sai de 1 vezes 10 a menos 1 e vai para 1 vezes 10 a menos 2, quer dizer então que a concentração caiu 10 vezes. Foi de 0,1 para 0,01. Mas veja mais uma vez que o aumento do pH foi apenas de 1 unidade. Então, em outras palavras, como a escala é logaritma de base 10, então todas as vezes que há uma variação da concentração de H+, a cada 10 vezes que varia a concentração de H+, apenas uma unidade é modificada. Então, quando a gente diz o seguinte, olha, que o suco gástrico tem pH 1 e o suco de limão tem pH 2, eu não posso dizer que o suco gástrico tem o dobro da acidez do suco de limão. Não. O suco gástrico é 10 vezes mais ácido do que o suco de limão. Tá certo? Então não se deixem confundir pela escala de pH. Outro fenômeno que dá para perceber utilizando essa tabela daqui é que à medida que a concentração de H+ diminui, o pH vai aumentando, até chegar em 7. Quando chega em 7, a concentração de H+ ela é igual de OH-. E a partir daí, a concentração de H+ continua a diminuir. Analisando do outro lado, é exatamente o oposto. Olha. Quando a concentração de OH- ela é bem baixa, quer dizer que o pOH é 14 e o pOH vai diminuindo à medida que a concentração de OH- aumenta. Então vejam que as escalas são complementares o tempo inteiro, porque olha, 0 mais 14, 14. 1 mais 13, 14. 3 mais 11, 14. Tá certo? E outra coisa que eu já falei antes, mas aqui é mais visual, é que à medida que a concentração de H+ diminui, veja que a concentração de OH- aumenta. E como é que a gente mede o pH na prática laboratorial? Pode medir de maneira instrumental ou não instrumental. Os instrumentos mais comuns são o pHmetro de bancada, que é esse pHmetro que está aqui, e o pHmetro portátil. O pHmetro de bancada nada mais é do que um equipamento que tem um eletrodo, e quando mergulhamos esse eletrodo na solução, aparece no visor o pH da solução. Já o pHmetro portátil, ele tem esse mesmo eletrodo aqui no final, certo? Só que ele costuma ter uma precisão menor, né? Mas também é bastante útil, principalmente para trabalhos em campo. E o método não instrumental é usando fitas indicadoras, que são fitas que têm conjuntos de indicadores que mergulhamos essas fitas na solução que a gente pretende determinar o pH e comparamos com a escala que vem na embalagem da fita. E aí a gente determina o valor do pH. A fita é super útil para aproximações, tá certo? Quando você não precisa de um pH muito específico, mas os equipamentos são fundamentais quando o pH é muito específico. Então, nós farmacêuticos raramente determinamos o pH de uma solução apenas no cálculo manual, o cálculo teórico, porque existem vários fatores que influenciam no pH. Então, geralmente, a gente usa o cálculo teórico para produzir uma solução de pH próximo do que a gente gostaria e depois a gente ajusta esse pH. Não é? Vocês vão ter aula prática, tá bom? pHmetros de fitas indicadoras no laboratório. Mas saber fazer o cálculo geral do pH é muito importante, certo? Então, para isso, a gente vai ver esses 3 exemplos daqui. Né? E a fórmula ela é só essa. pH é menos log da concentração de H3 ou mais. Então, portanto, o ideal é que vocês tenham uma calculadora científica, porque fica muito mais fácil do que resolver à mão. Então, vamos começar aqui. Qual o pH da solução com as seguintes concentrações de H+? 0,1 molar, 2,5 vezes 10 a menos 11 molar e 5 vezes 10 a menos 3 molar. Então vamos começar pelo 0,1 molar. Gente, já está dando a concentração de H+. Então só é aplicar na fórmula. pH vai ser igual a menos log de 0,1. Fazendo na calculadora, nesse caso aqui dá para especificamente fazer de cabeça, mas eu não vou entrar nesse mérito. O pH então é igual a 1. Então o pH de uma solução que tem concentração molar de H+,
0,1, o pH dela é 1. Agora, com a concentração molar de H+ de 2,5 vezes 10 a menos 11. Só é colocar na fórmula. pH é igual a menos log de 2,5 vezes 10 a menos 11. pH, então, vai ser igual a 10,60. E o pH de uma solução com concentração molar de 5 vezes 10 a menos 3, só é aplicar o menos log, que vai dar um pH de 2,3. Tá bom, pessoal? Então, é basicamente isso. Só é saber usar a calculadora científica. E agora, o cálculo do pH, quando a gente não tem disponível objetivamente a concentração de H+, mas a gente pode deduzir a concentração de H+. Nesse caso específico aqui, né, o exemplo que é o pH de uma solução 0,5 molar de HCl. Então, o ácido clorídrico é um ácido forte. A gente já estudou isso em outras aulas. Então, ele libera completamente os íons hidrogênios e o cloreto. A gente considera que ele se ioniza completamente. Então, se no meio tem 0,5 mols do HCl, todo esse HCl será ionizado e vai liberar então 0,5 mols de H+ e 0,5 mols de Cl-. Mas o que interessa para a gente de fato é a concentração de H+. Então quer dizer que nesse caso aqui a concentração de H+ também é 0,5. Então só é aplicar na fórmula. pH é igual a menos log de 0,5. pH então vai ser igual a 0,3. Nesse outro exemplo aqui é muito importante ter atenção porque a solução é de uma base, olha. Então é 0,1 molar de uma base, do NaOH, que é uma base forte. Tá certo? Como é uma base forte, todo o NaOH vai liberar os íons Na+ e OH- no meio, também na proporção de 1 para 1. Portanto, se a concentração do NaOH está de 0,1 molar, é porque a concentração da hidroxila também será 0,1 molar. E aí a gente não pode calcular o pH agora, a gente tem que primeiro calcular o pOH, porque o que a gente tem disponível é a concentração dos íons OH-. Então, nesse caso, pOH vai ser igual a menos log de 0,1. E o pOH vai dar igual a 1. Como que a questão quer é o pH, o que o exemplo quer é o pH. Então, a gente sabe, né, que tem aquela equação que diz que pH mais pOH tem que dar igual a 14. Então, pH menos 1, né, que é o pOH que a gente calculou, vai ser igual a 14. Logo, o pH tem que ser igual a 13. Então, atenção, pessoal. Quando a gente quiser calcular o pH de uma solução básica, primeiro a gente calcula o pOH para depois calcular o pH. Tudo bem? Uma coisa que eu queria chamar bastante a atenção de vocês, que eu não falei até agora, é que a constante, os valores das constantes de equilíbrio, elas sofrem influência da temperatura. Então, tudo que a gente está vendo aqui é a 25 graus centígrados. Porque quando varia essa temperatura, também varia um pouco o produto de ionização da água e o pH também varia um pouco, tá certo? Então, como padrão, a gente trabalha como se a temperatura tivesse constante a 25 graus centígrados. Esse é mais um motivo para a gente não confiar no dia a dia, na prática, no cálculo só à mão. Porque no dia a dia, né, na maioria das vezes, a gente não trabalha exatamente a 25 graus centígrados. A gente pode trabalhar um pouco mais abaixo, como é comum em laboratórios. Né? Se a gente quiser calcular o pH de alguma substância em meio fisiológico, a temperatura já passa a ser, a temperatura normal é de 37 graus centígrados, entende? Então, em resumo, fiquem espertos, porque esses pHs que a gente trabalha é a uma temperatura constante de 25 graus centígrados. Agora, a gente vai ver o cálculo do pH de um ácido fraco. Até agora, tudo que a gente viu foi de ácidos fortes ou bases fortes. Agora, como é que funciona do ácido fraco? Por que é diferente? Vocês vão entender agora. Aqui pede para calcular o pH da solução de ácido acético, né, que é um ácido fraco, dá para ver pela constante ácida dele aí, de 1,78 vezes 10 a menos 5, não é? Como a constante é abaixo de 1, quer dizer que o ácido é fraco, na concentração 0,5 molar a 25 graus centígrados. Então, nesse caso específico, a gente precisa entender esse fenômeno daqui, olha, que diferentemente do ácido clorídrico, como o ácido acético ele é fraco, nem todo o ácido acético que está disponível no meio, ele se ioniza gerando H3 ou mais. Na verdade, a menor parte das moléculas de ácido acético dissolvidos no meio é que vão liberar o H3 ou mais. E o cálculo do pH depende da quantidade de H3 ou mais. Então, como é que a gente faz isso? É simples. Vocês vão montar um esquema parecido com esse, vão fazer a ionização. Então, vai colocar aqui o ácido acético, ele ionizado, liberando o H3 ou mais e o acetato. E vai dividir isso aqui em 3 linhas.
inicial, a variação e no equilíbrio. E vamos começar pensando da seguinte forma. Inicial, a concentração é de 0,5 molar. Se é no início, só tem ácido acético. Então, não tem nada de íons H3 ou mais e não tem nada de íon acetato. Então, sempre lembre, quando se trata de uma reação, no tempo zero, só tem reagente, não tem nada de produto. Quando atinge o equilíbrio, que a gente chama de variação, como a proporção é de 1 daqui, do ácido acético, para 1, então, se a variação é de X do ácido acético, então sai X do ácido acético, X do ácido acético se transforma em X de H3 ou mais e em X do íon acetato. Beleza, pessoal? Então veja o seguinte, para o ácido acético, no início a gente tinha uma concentração de 0,5 molar. Houve uma variação de X. Então no equilíbrio o que é que vai aparecer? Vai ser então igual a 0,5 menos X. No início não tinha nada de H3 ou mais, era zero. Houve uma variação de X. No final, então, sobra quanto de H3 ou mais? 0 mais X, nesse caso X. A mesma coisa acontece com acetato, até porque para cada mol de H3 ou mais que surge, também surge a mesma quantidade de íon acetato, 0 mais X. Então significa dizer o seguinte, que no equilíbrio existe 0,5 menos X, que foi a quantidade que foi convertida do ácido acético, em X do H3 ou mais e X do íon acetato. Por que isso é importante? Porque a gente conhece já, a gente já sabe montar a constante ácida para esse ácido acético, que seria como? Seria o produto do H3 ou mais pelo íon acetato, assim, das concentrações do H3 ou mais da concentração do íon acetato, dividido pela concentração do ácido acético não ionizado. Essa é a constante de ionização. Veja que o problema deu o valor da constante. Então, se a gente substituir o valor da constante aqui no K e substituir os valores das concentrações que a gente achou aqui, olha, deduzindo, nos respectivos local da fórmula, teríamos o seguinte, que a constante ácida será de 1,78 vezes 10 a menos 5, que vai ser igual a, qual é a concentração de íons H3 ou mais no meio, no equilíbrio? X. Qual é a concentração do íon acetato no meio? No equilíbrio? X. E qual é a concentração do ácido acético não ionizado no meio? Vai ser 0,5 menos X. Então veja que eu repeti essa parte aqui, ó, essa última linha da tabela. Tudo bem? Agora vamos fazer os cálculos aí. Só que antes, eu queria que vocês consideraram uma coisa muito importante que facilita muito o cálculo. Observem que aqui em cima eu tenho x ao quadrado e aqui embaixo só teremos x. Isso aqui geraria, né, uma equação de segundo grau. E geraria um cálculo muito mais complexo do que deveria ser. Mas por que isso, professor? Porque vamos pensar no seguinte. O ácido acético é um ácido muito fraco. Né? Olha, veja que é 1,78 vezes 10 a menos 5. É um ácido muito fraco. Né? Então, o que é que acontece aqui especificamente? Esse valor de x, então, que é a quantidade de H3, de ácido acético, que libera íons H3 ou mais, ela é muito pequena. Se aproxima quase que de zero. Tá certo? Então, esse valor daqui de x, olha, ele é tão pequeno que a gente pode desconsiderar ele, porque ele é muito menor do que o 0,5. Então, a gente pode simplesmente ignorar esse x daqui de baixo. Então, embaixo vai ficar basicamente 0,5. Então, arrumando essa equação, ficaria assim, ó. 1,78 vezes 10 a menos 5, a gente repete, ia ser igual a x ao quadrado, porque x vezes x é x ao quadrado, dividido por 0,5. Então, multiplicando 0,5 vezes 1,78, ficaria como? X ao quadrado vai ser igual a 0,89 vezes 10 a menos 5. Tirando a raiz de 0,89 vezes 10 a menos 5, o valor positivo seria 0,002983. Então veja que esse x daqui, o x que encontramos daqui, é esse x que está aqui, ó. Então acabamos de definir qual é a concentração dos íons H3 ou mais no equilíbrio. E era dele que a gente precisava. Por quê? Porque o pH é calculado por menos log da concentração de H3 ou mais. Substituindo então o valor que encontramos na equação do pH, na fórmula do pH, chegamos então à conclusão que o pH do meio será de 2,52. Esse é o pH então da solução de
a solução 0,5 molar de ácido acético. Então, cuidado, gente. Cuidado, muito cuidado. Aquele cálculo que a gente fez para os ácidos anteriores eram para ácidos fortes e bases fortes. A gente podia simplesmente colocar no cálculo do pH e do pOH a concentração do ácido ou da base, simplesmente porque 100%, a gente considera que 100% de um ácido forte se ioniza e 100% de uma base forte se dissocia. Isso não é verdade em ácidos fracos e em bases fracas. Então, para o cálculo do pH de ácidos fracos e bases fracas, é necessário levar em consideração a constante do equilíbrio, encontrar o valor de fato da concentração de íons H3 ou mais, e aí sim aplicar na fórmula do pH e fazer o cálculo. Então veja que se a gente aqui colocasse direto, a gente ia colocar o seguinte, ó, pH seria menos log de 0,5, um valor completamente diferente do que a gente colocou aqui. Beleza? Então fiquem muito espertos com isso para não se atrapalhar. Então, por enquanto é isso. Um abraço.